Bem-vindos ao Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência. Estamos aqui hoje para aprender, para conhecer um pouco mais, sobre o trabalho, do pessoal da neurociência. Estamos aqui hoje com a Tamires. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigada, Vinícius. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para contar um pouquinho do que eu faço. É sempre interessante estar discutindo sobre epilepsia. Então nós vamos conhecer um pouquinho, do seu trabalho, mas antes, você acabou fazendo qual curso na faculdade? Como foi a sua carreira acadêmica? Bom, Vinícius, eu comecei, a pensar numa profissão no meu colegial e eu fui fazer psicologia, depois de várias reflexões e avaliações também, mas me formei, sou psicóloga, minha formação foi humanista, eu tive uma formação generalista, que eu conheci um pouco de diferentes abordagens dentro da psicologia, e depois, na pós, eu mudei um pouco de área, saí da psicologia, da clínica, e fui trabalhar mais com a área de pesquisa básica. Bem, no seu início, quando você está lá no ensino básico, no ensino médio, você já se sentia atraída, pela psicologia, pela ciência, ou assim, de repente, você na hora do vestibular falou, não, vai ser isso? Como que foi, assim, essa sua atração por essa área? Bom, no ensino fundamental e médio, eu não conhecia a área das neurociências, então eu, na verdade, era muito curiosa, eu gostava de entender como as coisas funcionavam. Eu nunca tive a ideia de que, matemática é difícil, ou física é difícil, eu sempre tentava entender como que era aplicado aquilo, Então a minha dificuldade eu adorava física, mas, por exemplo, eu pedia explicações mais práticas para os professores que davam aula de física. E como eu fiz o ensino fundamental público, eu tinha contato com áreas como a astronomia, como matemática, de uma forma mais envolvente. Por quê? Por ser escola pública, nós participávamos de Olimpíadas, Então os alunos do fundamental sempre estavam envolvidos em grupos de estudo fora do horário regular, que era onde a gente tinha muito mais coisa interessante para conhecer do que às vezes na própria carga horária regular da escola. Então eu comecei a me interessar por ciência, eu acho que boa parte das crianças pensam em ser astronauta, eu tinha interesse em ser astronauta, eu gostava de coisas de astronomia, adorava geografia. E aí, quando eu fui para o ensino médio, eu pensava sempre no contexto de entender as coisas e entender a história das pessoas, Então, como as pessoas descobriram aquilo, o que motivou, por que descobriram a penicilina, Então eu tinha essa curiosidade, como que a pessoa deu um estalo e falou, poxa, é isso, ou, nossa, que vontade de fazer aquilo. Então, eu sempre era muito engajada em entender o que levou a acontecer aquela descoberta, como que aquela pessoa fez para descobrir tal coisa. E aí eu conversava muito com os professores do ensino médio, e aí eles falavam, a motivação é uma coisa que leva a gente, a entender e descobrir e ser criativo para resolver problemas, E aí eu comecei a me interessar por temas que envolviam pessoas, Então eu queria trabalhar com pessoas, eu pensava em fazer algo para melhorar a qualidade de vida das pessoas, E eu sempre pensava, eu gosto de biologia, mas também gosto de história, gosto de entender política, porque política são relações. E aí, no ensino médio, eu tive professores que me motivavam, a me imaginar na área das humanas, Mas a parte da saúde, a área da saúde me cativava também. E aí, eu fiz uma orientação vocacional, na escola, e tinha duas possibilidades, ou direito ou psicologia. E aí eu fui para psicologia, fiz 6 meses de cursinho e depois consegui aí entrar para o curso de psicologia. É uma coisa que chama atenção, que geralmente quando a gente fala de psicólogo, a gente foca muito na parte clínica, Sim. E você está aqui na parte envolvendo a pesquisa básica. Isso destoa um pouco daquilo que a gente está acostumado, Um pouco também porque a gente tem poucos exemplos, Mas o que te chamou durante a sua formação para essa área de pesquisa? Você, na sua faculdade, você já teve algum engajamento? Como que foi esse seu caminho?
eu sempre busquei entender as coisas, eu sempre imaginei as coisas baseado em um campo físico, né? Assim, então eu sempre tinha necessidade de entender o que dava respaldo a determinados fenômenos. Então, se isso acontece, quais são as causas, né? Eu nunca tive, assim, uma facilidade de entender coisas metafísicas por si só, né? Então, eu sempre buscava uma explicação integrada. E aí, quando eu fui fazer psicologia, eu sempre tentava entender o substrato biológico que coordenava pensamento, comportamento. Porém, no curso de psicologia, a gente tem uma carga muito grande de leitura, leitura de teorias, de compreensão de teorias da psicoterapia, né, em si, da personalidade. Então, o curso de psicologia é um curso de 5 anos, normalmente, com uma carga horária extensa. Eu fiz um curso integral, onde a gente não conseguia nem abordar muito a parte biológica, né? E aí, eu sentia muita falta dessa noção de psicofarmacologia, porque a gente, quando foi para ter a disciplina de psicofarmacologia, a gente não tinha docente. Então, eu imaginava, nós, psicólogos, vamos lidar com pensamentos que são formados a partir da compreensão do ambiente do indivíduo. Então, a gente tem que ter uma noção sócio-histórica, cultural desse indivíduo. A gente tem que ter uma noção genética, porque às vezes alguns transtornos têm base genética. A gente tem que ter noção de farmacologia, porque alguns transtornos envolvem tratamento medicamentoso. Mas, no curso de 5 anos, de uma formação generalista, a gente não conseguia. Então, eu sentia falta desse suporte biológico, porque para mim é aquela noção de que a mente não vem sem um corpo, né? Então, a gente não pode considerar somente estudar só a mente. A gente tem que entender que são fenômenos biológicos integrando ali fenômenos psicológicos, né? Então, eu sempre busquei ler ou entender, ou busquei cursos que me dessem esse suporte. Porém, né, na minha formação, o curso que eu fiz foi na Federal do Triângulo Mineiro. Eu era a 3ª turma, e era um curso que estava começando a ser criado ali, estruturado, excelentes docentes, porém o viés era muito humanista, né, social e clínico também, né, então a gente não tinha muita área de pesquisa, e inclusive pesquisa básica, né, com animal. Então, eu fiz muita extensão, ou seja, atividade voltada para a comunidade, né? Então, a gente participava de projetos que envolviam a comunidade, que levava atividades para a comunidade. Então, a minha formação não foi voltada para pesquisa na graduação, né? E aí eu sempre tentava buscar e me envolver em atividades que me dessem um suporte biológico do comportamento e da mente, né, em si, dos fenômenos da mente, e uma atividade de pesquisa em si, né, para conhecer o fazer pesquisa, o fazer ciência, né, dentro da psicologia. Bem, é legal você ver, assim, como você vê na sua formação primária, né, um pouco desse engajamento com a comunidade, o que até de certa forma, né, você já vinha fazendo lá no ensino básico, quando você trabalhava junto com os amigos para fazer ali, participar das Olimpíadas, das feiras, né, e isso também mostra o quanto é importante o papel das Olimpíadas, tanto de matemática, de biologia, de astronomia, quanto as feiras de ciência, tudo isso ajuda a agregar uma forma pensante, né, junto com a comunidade, junto com as crianças, né, e você, depois, nesses trabalhos de extensão, né, tentando agregar aquilo que você via na sua formação com o ser humano, né, você teve algum trabalho de iniciação científica já nessa época voltado a isso ou não? Você ficou mais mesmo na sua formação acadêmica? Durante a graduação, eu fiz o meu TCC, né, meu trabalho final de conclusão de curso, ele foi feito com crianças em um centro de referência da infância e da adolescência, né, a partir de um estágio que eu fiz em saúde coletiva. Então, foi uma tentativa que eu tive de associar um conhecimento mais biológico, porque eu trabalhava com a relação da criança que tem um desvio de comportamento. Então, a criança não tinha um diagnóstico específico se era TDAH, se era autismo. Na verdade, autismo não, né? Mas TDAH, que são comportamentos sutis que são disfuncionais em algum momento. Mas não tem um diagnóstico porque não tem uma causa identificada. E muitas vezes as questões envolvidas com essas crianças eram as relações entre os pais, os familiares. E aí o tratamento medicamentoso ele vinha,
mas por outras causas e não por causa do desvio de comportamento ou comportamento disfuncional. E aí eu tentei associar o impacto, né, do tratamento medicamentoso nessa conduta, né, das crianças que era observada no centro de referência. Então, na minha graduação, foi esse o máximo que eu cheguei, perto do que seria a integração entre comportamento, biologia, psicologia. E quando depois, né, de formada, você dá esse passo além, né? Você, de repente, se vê compelida a buscar uma complementação, a se aprofundar nessa área da pesquisa. Bom, Vinícius, foi a busca pelo conhecimento, pela pós-graduação em si, ela veio mais ou menos do contexto de algumas vivências que eu tive depois que eu finalizei minha graduação. Quando eu terminei a graduação em Uberaba, eu retornei para minha cidade e eu comecei a trabalhar numa organização não governamental como psicóloga, né? E aí eu trabalhava com adolescentes que estavam passando pelo processo de profissionalização para entrar no mercado de trabalho, só que eram adolescentes que vinham de um público de vulnerabilidade social. E aí a gente fazia atividades para tentar dar um suporte para esses adolescentes e conseguirem engajar eles em atividades que conseguissem ali instrumentalizar esses jovens, né? E nisso eu fui tentando, né, iniciar o meu atendimento clínico com crianças e adolescentes. E aí eu, inexperiente, né, primeiro ano de atendimento, com supervisão e tudo, eu recebi um contato, que era o primeiro paciente foi uma criança de 4 anos que tinha epilepsia desde que nasceu, né, e depois de 2 semanas eu recebi um outro contato de um adolescente que tinha tido uma crise convulsiva e estava em acompanhamento para saber se era caso de epilepsia ou não, né, mas tudo indicava que sim, era um quadro de epilepsia. E eu fiquei perdida porque eu não me senti instrumentalizada para estar cuidando, né, desses 2 pacientes. Porque a criança, ela tomava medicamento desde nova, né, então ela tinha já um sistema ali, o tratamento já era de um tempo considerável, e o adolescente, né, ele vinha aí entrando com medicações que eu também não conhecia como era o mecanismo de ação. Então, eu fiquei um pouco perdida e assustada, a princípio, porque eu não tinha estratégias para lidar com eles, por não saber o que vinha do quadro da epilepsia em si e do que vinha da medicação, né? Então, eu fui sendo desafiada a entender como isso funcionava. E aí, eu comecei a buscar cursos para poder me capacitar, né? E ter isso como um desafio, né? A ponto de ter uma rede de cuidado para esses jovens. E aí eu conheci o curso, né, da psicobiologia, que é da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, de Ribeirão Preto, que era um curso de aperfeiçoamento e tinha dentro da programação conteúdos de epilepsia. Temas que envolviam mecanismo de ação de fármacos, de drogas antiepilépticas, anticonvulsivas. E aí eu me interessei e comecei a fazer o curso, né, gratuito, achei muito bom, com pessoas especialistas na área, né, pesquisadores da área. E foi onde, né, eu me interessei muito pela área de epilepsia e pela pesquisa com epilepsia. Comecei a conversar com o professor José Luiz Liberato, que era o pós-doutorando na época do laboratório do professor Wagner Ferreira dos Santos, e ele me sugeriu a conhecer o laboratório, me alertou também que a pesquisa que eles realizavam era pesquisa básica, ou seja, pesquisa realizada com um animal, mas que seria muito interessante, né, que eu pudesse participar ou que em algum momento pudesse fazer mestrado por ali. E aquilo ficou na minha cabeça, né, eu não me imaginei fazendo mestrado, mas eu era muito curiosa e aí estudei, né, estava ali no curso, todo mundo estava no curso, era para fazer a prova da pós-graduação, menos eu, porque eu não tinha interesse naquele momento. E eu acabei fazendo a prova, comecei a me engajar, comecei a me sentir assim, mais interessada pela pesquisa básica, porque até então eu não tinha tido essa vivência, e consegui iniciar meu mestrado em 2016 no laboratório que hoje é atualmente coordenado pelo professor Wagner Ferreira dos Santos. Então foi assim, uma coisa muito contextual dentro da minha experiência profissional, né? E aí eu fui me interessando cada vez mais pela forma de pesquisar, que aqui na Universidade de São Paulo eu tive a oportunidade de aprender, e também pelos modelos
que a gente tinha, né, para poder investigar, de fato, a epilepsia, né. Então, eu aprendi muito, e o que mais me deixou, assim, animada foi conhecer como tudo isso é feito, né. Bem, vamos começar por partes. Essa sua resposta abriu vários caminhos pra gente, né? É igual na pesquisa. Às vezes você tem uma pergunta que desdobra em 2, 10, 50 e no final você tem toda uma gama de perguntas compondo ali toda a sua formação, né? Mas vamos lá. Primeiro, pro público em geral que já ouviu falar ou às vezes até conhece alguém que tem epilepsia. O que caracteriza uma pessoa que tem epilepsia? A pessoa geralmente vê uma pessoa tendo uma crise convulsiva, né? Mas a gente sabe que não é só a crise convulsiva. Então, como você poderia caracterizar a epilepsia pra gente? Bom, Vinícius, a epilepsia ela é uma síndrome, né, caracterizada por sinais e sintomas que referem-se ao funcionamento cerebral, onde a gente tem uma hiperestabilidade e hipersincronia das células nervosas, e aí apresenta um quadro de anormalidade nas oscilações, né, presentes em diferentes regiões do cérebro. Então, esse é um quadro eletroencefalográfico, né, onde a gente consegue ver as alterações nas oscilações cerebrais. Comportamentalmente, que é o sintoma o sinal também, né, que as pessoas mais identificam no quadro da epilepsia, a gente tem que o indivíduo que apresenta epilepsia, ele pode ter uma crise simples, parcial, que vai ser uma crise que o próprio sujeito ele vai se sentir estranho, mas ele não perde a consciência, né? Na verdade, crise de ausência também ele tem um desligamento, e ela não é motora, a crise de ausência. Então, você não vai ver o movimento tônico nem clônico, que é o repetido, né, no paciente com crise de ausência. Quando você tem uma crise simples parcial, ou seja, ela pode ter sido uma hipersincronia em uma região específica do cérebro, o paciente ele pode apresentar uma estranheza, perder a percepção de tempo, né? Então tem alteração na percepção de tempo. E quando essa crise ela vira uma crise complexa, né? O indivíduo ele pode ter comportamentos mais agravados de falta de percepção, né? Alteração de percepção de tempo. E se for uma crise que a gente chama de tônico-clônica generalizada, ele perde a consciência e também perde a força muscular, então ele cai, né? Ele perde a postura e ele cai. E aí começam os movimentos que a gente chama de tônico, porque perde força, né? Clônico, que é o movimento repetido, quer dizer, é a rigidez e a repetição do movimento. Generalizada porque quer dizer que tem os dois hemisférios do nosso cérebro vão estar em crise, né? Então a gente vai ter uma disfuncionalidade, uma alteração do EG desse paciente nos dois hemisférios, que é diferente da parcial, né, da crise parcial. Então, a epilepsia, para o indivíduo ser identificado como epiléptico, ele tem que ter mais de 2 crises em um período em um intervalo temporal especificado pelo médico. E se o indivíduo tem apenas uma convulsão, né, isso não caracteriza epilepsia. Por isso que a gente sempre tenta investigar qual é a frequência dessas crises, quando elas acontecem, para poder ver se é um quadro mesmo de epilepsia. Bem, e o outro passo que eu achei que foi uma virada na sua carreira foi sair de um modelo onde você tinha toda uma interação com o ser humano para cair dentro de um laboratório, né? Você primeiro teve que trocar o modelo, já que eles estudavam modelo animal, né? E mesmo a própria rotina de laboratório, que é muito diferente da sua rotina de clínica. Como que foi encarar esse desafio? Bom, Vinícius, foi assim interessante porque foi uma nova forma de se organizar e entender as necessidades de cada formato, né? Porque de certa forma eu considero a pesquisa como uma profissão também. No entanto, né, quando eu deixo a clínica e passo a ser pesquisadora, né, passo a fazer pós-graduação, o pessoal fala, você voltou a estudar? Então, eu acho que é uma fala comum, né, que os pós-graduandos que participam do papo comentam, né, ou falam, mas a gente tem essa situação de, não, eu ainda trabalho, sou pesquisadora agora, né? Mas sim, a dinâmica, por exemplo, na clínica, a gente tinha os horários, né? A gente tinha um controle maior de horários e de agendamentos, de atendimentos. Porém, a pesquisa com animal,
nós temos uma característica que eu dependo do protocolo. Se o protocolo ele é contínuo e vai pegar feriado final de semana, eu tô aqui no feriado final de semana. Se o protocolo é dependente do dia de nascimento do animal, eu vou passar Natal, eu vou passar... Porque às vezes esse animal é raro, às vezes esse animal é difícil de se manter vivo por longo tempo. Então, quando dá certo, a gente tem que aproveitar, né? E fazer dentro das condições que o protocolo exige. Mas, não que na clínica, por exemplo, a gente tem uma pessoa surto, uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa que está em sofrimento bem grave, né? Sofrimento psíquico grave, nós também precisamos acolher esse indivíduo, independente do dia, da hora. Mas é menos frequente quando a gente está em um intenso cronograma de experimentação, né? Mas eu fui aprendendo, né, com modelos muito bons, né, de pesquisadores, a dinâmica experimental. Então, como fazer os experimentos, quais os horários para trabalhar com o roedor, porque assim, quando você vai trabalhar com um organismo específico, no caso, eu trabalhava no mestrado com rato, já no doutorado eu trabalhei com rato e trabalhei com camundongo. O roedor tem horários diferentes, o roedor é um animal noturno, né? O roedor tem vias diferentes de administração de medicamento, e cada via a gente tem que entender qual que é a importância, tem que entender como faz a injeção correta, né? Então, tudo isso foi um aprendizado gigantesco, né? Até porque quando eu comecei o meu mestrado, eu fui para um laboratório que o meu orientador ele era bioquímico, ele veio da bioquímica. Então, eu aprendi muita coisa sobre química, eu tive que estudar muito sobre fisicoquímica, sobre comportamento animal, o cuidado também com o animal, o que estressava ou não o animal. Então, tudo isso eu fui aprendendo no meu primeiro ano de mestrado e adaptando as minhas experiências à condição de pesquisa animal. Foi um passo muito grande na minha carreira para eu poder entender, na verdade, questões que vinham da clínica. Como eu posso entender o comportamento daquele paciente que tem epilepsia, mas faz uso de medicamento por um longo tempo? Como eu posso entender o que vem da epilepsia, o que vem do tratamento medicamentoso? Então, essas condições me levavam a manter sempre o meu foco no aprendizado e na melhoria da minha prática experimental para que eu conseguisse, de fato, fazer uma pesquisa de qualidade, que eu conseguisse reproduzir meus dados, que são aspectos importantes para quem faz pesquisa, né? Então, eu vim com essa ideia, né? Olha, como eu posso entender melhor esse paciente? O que a epilepsia modifica? O que mantém a circunstância das crises, né? E o que esse paciente sente? Porque o comportamento ele é um reflexo de como o paciente entende o mundo, né? Então, por isso que que eu consegui, na verdade, fazer essa transposição, né, de carreira, que eu falo de carreira, porque a gente sempre tem uma pergunta que une as duas vias, né? No caso, trabalhando com humanos, né, você tem uma certa facilidade. Você pode conversar, perguntar o que você está sentindo, o que você está vendo. No caso do modelo, né, que está ali sendo utilizado para o estudo de epilepsia, existe assim, modelos que, vamos dizer assim, mimetizam, que espelham o que seria no comportamento humano também no animal, para você poder estar traçando esse paralelo? Sim, Vinícius. O que a gente tem, quando a gente trabalha com animal, o comportamento é uma ferramenta imprescindível para a gente entender o que está acontecendo com o animal. Então, nós temos parâmetros e critérios para identificar se esse animal está com dor, se esse animal está com medo, se ele está ansioso, se ele está depressivo, né? Então, o comportamento para a gente é uma medida observável do que está acontecendo na interpretação, né, que esse animal tem do ambiente. Se o ambiente é aversivo, ou seja, se o ambiente apresenta-se como uma ameaça, então a gente consegue identificar isso. Além, né, da gente avaliar dentro da própria caixa de condicionamento desse animal, a gente tem aparatos específicos para medir a performance em diferentes testes que vai dizer para a gente como esse animal está, né? No humano, a gente tem outros componentes, que não só o comportamento, para entender o que está acontecendo com o indivíduo, o que está gerando sofrimento, porque ele verbaliza, né? E essa noção que a gente tem muitas vezes de pesquisa com humano e pesquisa com animal, que pesquisa com animal é muito mais simples, eu sempre bato o pé, né? Eu falo
que não, né? Pesquisa com animal não é mais simples. Pesquisa com animal é diferente e traz pra gente informações diferentes do humano, porque os componentes ali que a gente consegue captar, muitas vezes a gente consegue controlar muito mais variável numa pesquisa com animal do que com humanos. Então, é bem importante assim, a gente ter em mente que não é porque a gente está trabalhando com animais que isso vai ser mais fácil, que isso vai ser mais facilmente compreendido, né? Pelo contrário, a gente tem critérios que são observáveis e é isso que a gente segue. Quando a gente fala de epilepsia, sim, a gente tem modelos que mimetizam as condições da síndrome, né, em animal, e nós podemos usar tanto modelos farmacológicos quanto modelos elétricos, né, que usam eletrodo, como modelos também genéticos, para a gente entender o que a gente precisa ver, né, qual é a situação que nós precisamos apresentar, né, no organismo, seja ele um rato, um peixe, que a gente consegue usar zebrafish para estudar a epilepsia, mimetizar. A epilepsia em humanos, nós conseguimos entender que ela apresenta algumas características histopatológicas, ou seja, mudanças na quantidade de células de determinadas regiões do cérebro. E não só como a mudança de quantidade de células, mas também o tipo de célula. Então, a gente tem 3 etapas na epilepsia em humanos que a gente consegue transpor para o modelo animal. Então, quando um paciente tem epilepsia, o que a gente consegue identificar é que tem uma injúria inicial. O que é injúria inicial, Tamires? É uma fase onde a gente vai ter o primeiro processo aí de perda neuronal, de modificação, de alterações morfológicas e neuroquímicas de uma região específica do cérebro. Porque a epilepsia ela pode ter uma causa desconhecida, ela pode ser gerada por um trauma, então às vezes a gente tem um acidente que a gente tem uma injúria cerebral, um trauma, pode gerar epilepsia. A gente pode ter um problema relacionado à infecção, também pode gerar uma epilepsia, um quadro de epilepsia. E os quadros genéticos, né, que tem a epilepsia que surge devido a mutações genéticas, por exemplo. E esses quadros a gente consegue transpor para o modelo animal com uma validade e com uma fidedignidade muito alta, né? Então a gente consegue, por exemplo, ver os 3 passos que eu comecei descrevendo primeiro, que é da injúria inicial. Depois que aconteceu o trauma ou a infecção, o cérebro ele passa por um período que a gente chama de fase latente, que é onde a gente vai ter alterações silenciosas da região afetada. Então a gente vai ter perda de neurônios, a gente vai ter aparecimento de células que envolvem inflamação, a gente vai ter fibras alteradas e uma neurogênese aberrante. Então vai ter um nascimento de neurônios ali que não é organizado, né? Então o contato entre eles também vai ser desorganizado. E isso, na fase latente, é preocupante, porque apesar do indivíduo não apresentar crise nessa fase, ela é uma estrutura que está sendo reorganizada por causa do trauma, que vai gerar crises recorrentes e espontâneas. E aí, quando o paciente ele chega já apresentando crises recorrentes e espontâneas, ele já está num quadro que a gente chama de crônico e é caracterizado como um quadro epiléptico. E no modelo animal, nós temos a pilocarpina, que é uma droga, um agonista colinérgico, que a gente utiliza para justamente induzir crise no animal. E esse animal, em status epilépticos contínuo, ele apresenta, com 1h30 já de status ou de crise contínua, todas essas alterações. A gente tem também os modelos genéticos, que muitas vezes são modelos que, por algum estímulo, por exemplo, o OR, que é um grupo de ratos Wistar, que é a linha de pesquisa do professor Norberto Carrasco. São ratos que apresentam crises convulsivas a partir de um estímulo sonoro, né? Que tem o grupo do professor Carrasco estuda muito, né, esse animal, essa linhagem. Nós temos também animais WOG, que a gente consegue avaliar a crise de ausência, que são as crises que não são motoras, né, como eu mencionei anteriormente. E nós temos também modelos que são chamados modelos elétricos, né, de abrasamento, que pode ser, na verdade, abrasamento elétrico e químico, né, que são, quando a gente fala de modelo elétrico, abrasamento elétrico, são modelos que são mais limpos, porque a gente não precisa
a droga normalmente se liga a outras coisas que não só a região de interesse. Quando a gente faz um abrasamento, no caso elétrico, a gente consegue estimular, né, só uma região e mimetizar essa condição de descarga elétrica síncrona e hiperexcitável também, né? Então, são modelos que são usados de acordo com a pergunta que você quer responder, né? Bem, você chegou num ponto muito importante, a questão da pergunta, né? Que a gente já falou, inclusive, em outros podcasts, né? Como que você tem uma pergunta inicial e um experimento moldado para responder essa pergunta vai te dar todo o direcionamento a qual modelo animal usar, como utilizar esse modelo, né? Qual protocolo eu devo seguir, né? Ou até mesmo, como você falou no seu caso, que tipo de estímulo você vai estar propiciando, né? Se eu vou usar um estímulo químico que também vai ser validado, porém eu tenho que lembrar que a substância química vai interagir com todo o corpo do animal, posso ter efeito colateral em outras situações, ou vou utilizar ali um efeito elétrico que de repente vai ser pontual ali naquele local e causando um estímulo, como você disse, mais limpo, né? Mas voltando um pouco, né? Você falou nesses estágios, então assim, muitas vezes a pessoa pensa que a pessoa que está sofrendo do ataque epilético, né, ou o animal, né, ou o modelo, ele tem só o ataque naquele momento da clássica convulsão, né? Na verdade, pelo que eu entendi, me corrija se estiver errado, além do processo convulsivo que às vezes pode não ter, ele vai ter toda uma, vamos dizer assim, uma regeneração do sistema nervoso e às vezes isso pode não ocorrer da maneira correta e até tá criando novos problemas em decorrência disso. Seria mais ou menos isso? Isso. A gente fala muito do modelo do uso da pilocarpina, né, dessa droga, porque ela mimetiza muito bem as 3 fases, né? E os animais, eles apresentam depois, quando na fase crônica, apresentam déficits cognitivos, eles apresentam sintomas do tipo depressivo, sintomas do tipo ansioso. Então, tem várias alterações que também estão relacionadas ao observado humano. E essas alterações, elas realmente acontecem de forma muito, não é padrão, mas é muito frequente a gente observar todas essas alterações em animais também. Nossa, às vezes a pessoa acha que você está vendo no animal, não tem aplicabilidade no humano, e é exatamente o contrário, né? Você consegue traçar todo ali um paralelo entre esses dois modelos, né? E lógico, trabalhando com modelo animal, você tem ali uma certa liberdade no quesito experimentação, né? Você pode ali, lógico, né? Todo experimento, a gente já te falou sobre isso aqui, ele tem que passar por um conselho de ética, ele tem que ser aprovado em várias instâncias dentro das instituições, né? Mas você tem um grau de liberdade um pouco maior para estar realizando esses experimentos. No caso do seu mestrado, você trabalhava especificamente com o quê? No mestrado, eu trabalhei investigando uma molécula sintética para ver a atuação dela como anticonvulsivante e antiepiléptico. Então, o professor Wagner Ferreira dos Santos, ele tem uma linha de pesquisa que investiga moléculas isoladas do veneno de uma aranha que é social, e uma dessas moléculas a gente conseguiu conhecer a estrutura dessa molécula, e aí ela foi sintetizada, e eu passei a avaliar, na verdade, ela como um tratamento para convulsão e para epilepsia. Então, eu gerei 2 modelos, um que era só convulsivo e um que era para epilepsia com pilocarpina. Nossa, então quer dizer, você pegou até de um composto, entre aspas, né, natural, né, obtido da natureza e posteriormente sintetizado para ser utilizado como fármaco nos seus modelos, né? O veneno, a molécula isolada, natural, né, ela já tinha efeitos que eram anticonvulsivos e antiepilépticos. Então, a gente queria ver se a gente conseguia, na síntese, né, avaliar esses mesmos efeitos. Claro que, assim, para a gente produzir uma molécula, chegar a um tratamento na farmácia, assim, são anos de pesquisa, né? E foi interessante que no meu mestrado eu pude conhecer um pouco como esse processo acontecia, porque a gente conseguiu... a molécula que eu já estava trabalhando era de várias moléculas produzidas, né? Era, acho que a 4ª ou 5ª molécula que dava resultado in vitro. E aí eu precisava investigar em vivo. Então, a gente selecionou a melhor, que recaptava glutamato,
que esse era o mecanismo de ação dessa molécula, recaptação de glutamato, que é um aminoácido, né, estatório, o mais importante do sistema nervoso, e que nos casos de epilepsia a gente tem altos níveis extracelulares de glutamato, então muitas terapias são voltadas para a recaptação desse glutamato ou para o aumento da inibição dos neurônios inibitórios, né, para poder diminuir a excitação, controlar a excitação, a atividade dos neurônios excitatórios e liberar menos glutamato. Só lembrando aqui para os nossos alunos, né, que no caso falou, não era pegar o veneno da aranha lá, não. Dentro da peçonha da aranha são vários componentes químicos, alguns são excitatórios, outros têm um efeito mais analgésico, um deixa agitado, outro mais calminho, e no caso vocês pegaram uma dessas moléculas que compõem uma gama imensa de substâncias químicas e que viram que ela tinha ali um efeito que exatamente iria trabalhar dentro do aminoácido que vocês estudavam para ter ali aquele resultado esperado, né? Agir como um antagonista ali no processo de convulsão. Isso. E, na verdade, essa molécula em específico, o mecanismo dela era atuar em um transportador de glutamato, o AT2, que esses transportadores, eles funcionam como aspiradores ali do sistema nervoso. E eles ficam nas membranas de células como, por exemplo, células da glia, como, por exemplo, astrócito, né? Então, a gente entendia que essa estratégia talvez fosse interessante. Então, eu comecei a trabalhar com uma molécula, que era a quinta molécula que apresentou efeito in vitro, ou seja, que realmente recaptou glutamato in vitro nas células, nas culturas celulares. Só que, em vivo, a gente não tinha, assim, não tinha melhoria, né? A gente tinha problemas ainda relacionados à toxicidade, enfim. E aí eu comecei a trabalhar no meu segundo ano de mestrado com uma versão melhorada dessa primeira droga, que aí a gente já tinha resultados mais interessantes, mas aí ela estava indo para uma terceira geração, ou seja, ia ter uma nova síntese dessa molécula para aperfeiçoar a síntese e melhorar aí a recaptação, né, do glutamato, e não dar efeitos colaterais. A gente já discutiu isso em outros podcasts aqui, exatamente esse caminho da ciência, né, que não é nada feito num dia, não é com correria, são vários e vários estudos, e um estudo baseado já em outro estudo, de forma que você possa chegar com um medicamento seguro até a população, né? Isso. Como você falou, já estava a segunda, indo agora para a terceira, então quer dizer, o caminho vai sendo traçado em cima do que os outros vão sendo fazendo, e nem sempre no mesmo laboratório, às vezes outros grupos em outros países vão corroborando com o trabalho dos outros, né? E disso a gente pode lembrar, né, que a gente só conseguiu a vacina da Covid porque já eram estudos que eram realizados há muito tempo, né? O pessoal que fala assim, não, mas usando essa vertente de, mas ciência demora, mas a gente tem um histórico de pesquisa, né? Sim, uma vez que tem uma plataforma bem feita, né, você já consegue ali, dentro de uma certa, vamos dizer assim, área de estudo, ter um maior ou melhor resultado mais rápido. Sim, e é por isso que quando você barra um ano aí de investimento em ciência, você atrasa 20 anos, né? É bem assim. E agora no doutorado, você está trabalhando com o quê? Agora no doutorado eu mudei a forma de olhar a epilepsia, porque no mestrado eu trabalhei com tratamento, né, em si. E no doutorado eu vim para entender mecanismo, né, então eu queria entender mecanismos da epilepsia. E aí eu fui convidada pelo meu orientador, né, o Rafael Ruggiero, a pensar, na verdade, em comorbidades psiquiátricas. O que é isso, Tamires? Bom, a gente tem um paciente que tem um diagnóstico de epilepsia e ele apresenta outros diagnósticos que têm alguma relação com a epilepsia, com as crises, com a frequência das crises epilépticas. Então, esse paciente ele pode ser muitas vezes diagnosticado com depressão, que é a comorbidade psiquiátrica mais frequente nessa população, ou ansiedade, que está em segundo lugar, ou psicose, né? Então, essa população, ela tem um índice maior de apresentar esses transtornos do que na população geral. Então, nós tentamos entender qual é a relação dessa comorbidade nos pacientes que trazem o diagnóstico de epilepsia. E aí, no doutorado, eu tento entender o mecanismo da epilepsia como um mecanismo que, sendo alterado, mantém alterações em outros circuitos que
estão relacionados, por exemplo, à depressão, à ansiedade e à psicose. Eu especificamente trabalho com pacientes não, né? Eu trabalho com pesquisa animal, mas com o cenário da epilepsia e a comorbidade psiquiátrica da psicose, né? E aí a gente tenta trazer isso para o animal, porque é um desafio já implementar a epilepsia, né? No sentido de seguir protocolos, ter toda a condição ali do cérebro epiléptico e ainda avaliar as comorbidades psiquiátricas. Então a gente tem um duplo desafio aí no meu doutorado, né? Que a gente está conseguindo estruturar modelos que são viáveis para estudar. Por quê? Qual que é a importância da comorbidade psiquiátrica, ou de se entender qual é a relação dela com a epilepsia? Quando a gente trata um paciente, né, com epilepsia, hoje nós temos tratamentos que são efetivos para diminuir a frequência das crises, para diminuir a intensidade também dessas crises. Em alguns casos, a gente até consegue controlar a crise e fazer com que ela desapareça depois do tratamento. Então, tem casos que a gente consegue ter uma cura aí, no sentido de não ter mais a presença de crises. Tem uma condição, né, que o paciente ele precisa ficar 5 anos, né, sem apresentar crise, para ser realmente considerado como um paciente já curado. Uma das condições que é interessante é quando a gente tem, na epilepsia, um grupo de pacientes que não respondem aos tratamentos medicamentosos. E aí, a esses pacientes, depois de várias avaliações, é sugerido uma cirurgia, né, para fazer uma ressecção da área epileptogênica, né, da zona epileptogênica, que é a zona que normalmente tem mais presença de oscilações disfuncionais, alterações no EG, por exemplo. Então, a gente tem esses casos que não são tratados com medicamento, eles não conseguem ter um controle das crises com medicamento. E aí, quando a gente pensa, né, mas Tamires, como que é essa história da epilepsia? Quem são os pacientes que, de fato, fazem as cirurgias? Tudo isso aqui, a gente tem as redes no SUS mesmo, né, que tem a condução do tratamento que se inicia aí, a investigação se inicia na unidade básica, que segue para as as instituições de alta e média complexidade, que é justamente essa parte já voltada para a neurologia, onde vai se investigar, precisa ou não fazer cirurgia, porque é sempre uma coisa muito agressiva e invasiva, né, para o paciente. Mas é avaliado sempre o custo-benefício. Eu consigo ter uma independência, uma autonomia no meu dia a dia, né, sem fazer a cirurgia, ou não, isso está comprometendo o meu bem-estar também. Então, o neurologista, ele sempre vai estar avaliando umas questões que não são fáceis de avaliar para fazer cirurgia. E quando a gente investiga o paciente, a gente consegue hoje controlar a crise. Tem alguns medicamentos que têm relatos de ter efeitos colaterais, né, e isso gera um prejuízo na qualidade de vida do paciente, mas hoje a gente precisa fazer o tratamento das comorbidades psiquiátricas, né? Então a gente tem que ter uma droga, que seja um fármaco que seja efetivo para as crises e também uma droga que seja efetiva agora para diminuir o efeito colateral, né, que não gera efeito colateral, e que a gente consiga tratar sintomas que causam sofrimento, como depressão, psicose, né, com alucinações, embotamento afetivo e ansiedade. Então, voltando um pouquinho, né, a sua resposta, quando você tem um modelo, né, você consegue ver esses sintomas do modelo, né, depressão, ansiedade, tudo, existem protocolos onde você avaliando, por exemplo, o rato ou o camundongo que você está estudando, você consegue traçar visualmente ou tem que fazer o EEG dele para entender que ele está passando por aquele processo? Bom, quando a gente fala de investigação em epilepsia, o EEG é uma ferramenta necessária, porque a gente precisa entender qual é a frequência das crises, né? E quando a gente vai fazer a investigação das comorbidades psiquiátricas, a gente precisa, além de saber qual é a frequência de crise desse animal, quando elas acontecem, a gente faz avaliações usando modelos, né, e testes que são apropriados para identificar os sintomas do tipo depressivo, do tipo ansioso ou psicótico. Então, a gente usa critérios já estabelecidos em testes específicos para isso, para pontuar a performance desse animal. Então, esse animal,
ele tem uma hiperlocomoção, ou seja, ele se locomove muito num aparato que é de exploração, ou esse animal, ele apresenta em um teste que a gente chama de labirinto em cruz elevado, maior tempo nos braços fechados, ou seja, isso demonstra um comportamento ansioso, né, que ele não se expõe facilmente, é aversivo o ambiente para ele, ou às vezes a gente pode fazer testes que envolvem a avaliação do filtro que a gente chama de filtro sensório-motor, que é um processo de habituação que esse animal tenha um estímulo aversivo. E muitas vezes em humanos a gente tem uma péssima performance em pacientes diagnosticados com psicose, por exemplo. Então a gente consegue fazer a avaliação através da performance em testes já padronizados e bem estabelecidos na literatura para investigar esses sintomas. Bem, você procurou, né, no caso, um respaldo para entender melhor 2 pacientes seus, né? Você procurou ajuda, né? Até fazendo um curso, tudo para entender o que estava se passando e como melhorar essa rede de apoio. Você acredita que as perguntas iniciais que você tinha, você já respondeu? Ou uma pergunta gerou outra? Como que você se sente com essa questão? Vinícius, quando eu comecei, eu tinha interesse em entender os mecanismos e o mecanismo que a epilepsia acontecia, né, como ela acontecia, por que ela acontecia, e como era a relação, né, desse cérebro que tem essa condição com o tratamento, e como o comportamento em si mostrava o que estava acontecendo com aquele indivíduo, aquele paciente, gerando sofrimento. Em partes eu consegui. Hoje eu consigo entender a epilepsia, consigo entender os mecanismos de ação dos medicamentos, estratégias para diminuir esse sofrimento psíquico. Apesar de não trabalhar diretamente com pacientes, né, a gente tem aí uma base de estudos e conhecimento, né, sobre consegue avaliar melhor essas condições. Mas a gente ainda tenta, né, trazer insights e propostas que ajudem a melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, hoje, né, a pós-graduação, ela me proporciona um respaldo maior no sentido de criar coisas ou pensar coisas diferentes que possam melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, o que eu iniciei buscando entender e poder amenizar ali o sofrimento, hoje eu quero construir, né? Hoje eu quero, na verdade, criar. Então, a gente só consegue criar quando a gente tem uma base, ou, né, uma estrutura que deixa a gente ver um pouquinho além, conhecer um pouco mais da área. Porque a gente vai estudando cada vez mais, de forma mais específica, então por isso que a gente se torna especialista na área, né? Eu trabalho com modelos animais, principalmente, mas a área de epilepsia a gente tem que estudar bastante para poder entender o que está acontecendo de alteração e o que o nosso protocolo nos diz sobre a nossa pergunta de pesquisa, né? Então, eu acho que eu consegui, em partes, né, responder algumas coisas que eu queria quando eu comecei, bem de forma prematura lá no mestrado, mas hoje eu tenho outros interesses, né? Hoje eu tenho, acho que, uma maior noção profissional e um maior respaldo, conheço mais estratégias para poder lidar com o que de fato acontece num paciente que está em sofrimento psíquico e tem um substrato ali biológico totalmente alterado, né, pensando aí na epilepsia. Com base no que você falou, né, tanto do tratamento químico, com estímulos, com cirurgia, uma pessoa que hoje ela tem epilepsia, foi diagnosticada, entrou com tratamento, ela pode estar curada ou ela pode, com o tratamento, vir a não ter mais a ação da epilepsia nela? Ela pode. Tem casos que o paciente, ele, depois de seguir todos os tratamentos, né, ele tem que ficar por um tempo, acho que 5 anos, sem apresentar crise, ele pode não ter mais crises, né, mas isso tudo é muito controlado. Hoje também a gente tem novos formatos de tratamento, até que não só o medicamentoso, né, mas, por exemplo, hoje a inteligência artificial tem ajudado a gente a entender os padrões da crise, de crises epilépticas, o que acontece antes e depois das crises, né? E alguns implantes hoje vêm com uma forma, além de enviar dados, né, para a gente poder identificar esses padrões, com tratamentos que conseguem injetar oscilações para tentar controlar a crise, né? Para tentar modelar essa crise e evitar aí
a dispersão da crise, dos hemisférios, e ter uma crise aí parcial ou generalizada. Então, sim, a gente consegue ver casos, inclusive com cirurgias, tem casos que a gente deixa de ter crise, né? Mas tem que fazer o acompanhamento, porque a epilepsia ela é uma síndrome complexa. Então, às vezes, a causa da epilepsia torna mais difícil uma cura, né, ou uma melhoria no tratamento. Então, são várias terapias, né, muitas vezes, quando a gente pensa em tratamento medicamentoso, a gente tem o uso das politerapias, né, às vezes a gente tem a associação de 2 drogas para tentar controlar as crises, né, é a mais frequente, mas também tem as politerapias, que são drogas que vão atuar em mecanismos diferentes para tentar balancear ou reorganizar essa estrutura que está alterada. É muito interessante, né? Você vê que uma pessoa que sofre de epilepsia hoje em dia, ela tem tem ferramentas, tem acesso a uma série de remédios, tratamentos, mesmo cirurgia, que acaba ali dando uma qualidade de vida muito melhor do que era, por exemplo, há 10, 20 anos atrás, né? Então você tem tudo isso, a ciência, dentro de um espaço de tempo muito curto, né, ter uma progressão muito grande. Você falou até a questão da inteligência artificial, né, é muito legal você ver isso. Outros pesquisadores que estiveram aqui também falaram desse papel importante, que é de reconhecer padrões que às vezes para nós seres humanos não está visível, né, analisando uma série de EEGs, vendo lá toda uma série de dados complexos, consegue extrapolar um padrão e a partir daí indicar um melhor caminho a seguir, né? Sim, e é interessante na sua fala, Vinícius, sobre o sofrimento, né, do paciente com epilepsia, porque hoje a gente consegue entender o paciente de uma forma muito mais humana por causa do conhecimento da ciência, né, porque quando a gente pega lá civilizações antigas, né, na Grécia, por exemplo, a gente tem paciente com epilepsia relacionado à espiritualidade, né, como processos de espiritualização, enfim. Muitas vezes são pessoas que vão guiar, orientar os grupos, né, pessoas que têm contato aí, metafísico, por exemplo. Depois de um tempo, na Idade Média, isso era questão de possessão, né, então o conhecimento, ele trouxe pra gente um esclarecimento que a gente, enquanto profissional, precisa ter. Olha, isso não tá... Todo comportamento, ele vem de uma ação, a ação, ela vem de uma interpretação do nosso ambiente. E como a gente está interpretando, envolve a saúde do nosso cérebro. Então, por exemplo, eu posso ter uma alucinação, eu posso ter uma maior expressão de determinados estímulos ambientais, e eu respondo de acordo com o que eu interpreto, né? É muito legal quando a gente pega o Oliver Sacks e vê, né, homem que confunde a mulher com um chapéu, né, esse tipo de coisa, porque a gente precisa entender que o indivíduo, ele só reage porque ele entende o ambiente daquela forma. Não é uma questão pessoal, porque às vezes, né, a gente acha, não, ele fez isso contra mim, ou ele fez... Porque às vezes a pessoa com crise epiléptica, ela não... Se ela tem uma comorbidade, ela pode ser introvertida, né, ela pode, na verdade, não é introvertida, mas ela pode se relacionar menos, ela pode ter uma baixa autoestima, né, e falar sobre essas questões, sobre esses estigmas da pessoa com epilepsia, promovendo um conhecimento do que acontece fisiologicamente, faz com que a gente perceba formas de ajudar ou formas de acolher aquela pessoa, né? Porque a falta de conhecimento é grave quando a gente vê uma pessoa que está adoecida, né? E eu falo que a ciência e os processos biológicos muitas vezes permitem com que a gente entenda comportamentos. Então, às vezes, comportamento agressivo depois de uma crise, né? Isso tudo gera, para quem está vendo, também sofrimento. Então, entender o que acontece nessa síndrome é de total importância para quem vai estar cuidando e para quem tem a crise, para se sentir acolhido. Então, por isso que hoje a gente fala assim, eu acho muito legal que tem os dias, né, que a gente precisa se conscientizar. Então, tem dia do autismo e para epilepsia também tem. A gente tem um dia da epilepsia que chama Purple Day, que é no dia 26 de março, e esse dia ele foi caracterizado por uma criança de 9 anos, ela sugeriu que o dia fosse roxo porque ela tinha referência da lavanda, né? E a lavanda é uma flor que é associada à solidão. Então, ela
trouxe a cor roxa para simbolizar o quão solitária ela se sentia por ter epilepsia, né, pelas condições sociais que ela estava envolvida, por ser mal compreendida. E um outro papel importante que você havia comentado comigo, né, são a participação de vocês em eventos como a Semana do Cérebro mesmo. Conta um pouquinho pra gente como que vocês acabam participando nessa questão, acabam trazendo esse assunto à discussão dentro da comunidade. Olha, eu conheci a Semana do Cérebro quando eu entrei no mestrado, né, e já tinha o SOS na Praça, que era feito pelo professor Norberto Carrasco também. E a Semana do Cérebro ela acontece sempre na segunda semana de março. E eu, né, como sempre trabalhei com ONG, trabalhei em escolas, trazendo temas relacionados à adolescência, à infância, fui incentivada pelo professor José Luiz Liberato, que foi meu co-orientador no mestrado, a elaborar um evento em conjunto, né, com a psicobiologia, que é o programa de pós-graduação do Departamento de Psicologia aqui na Filô, a elaborar esse evento da Semana do Cérebro. E nós começamos a fazer um movimento, porque eu sou da cidade de Sertãozinho. Então, eu fiz uma proposta, na verdade, o José Luiz propôs que a gente fizesse o evento lá. Eu falei, nossa, Sertãozinho nunca teve um evento assim, vai ser muito interessante saber como a população vai reagir. E nessa Semana do Cérebro, nós tentávamos trazer essa questão da pesquisa no laboratório do professor Wagner de uma forma muito mais lúdica, de uma forma mais palpável, mostrando ali como o processo de separação das moléculas, a história das moléculas. Então, isso tudo dava um feedback para a gente que era, nossa, é assim que faz? Porque muitas vezes, como a gente não vê moléculas, a gente não sabe que isso é possível separar com instrumentos ou equipamentos específicos. E que a química fica muito mais palpável quando eles conseguem entender a aplicabilidade, por exemplo. Então, os alunos assim, do ensino médio, fundamental, eles adoravam, porque eles conseguiam entender uma coisa, porque neurociência não é um termo falado, a não ser o neuromarketing, os neuros da vida que atribuem esse prefixo para poder falar que, olha, é de neuro, e quem trabalha com neuro são pessoas inteligentes, algo relacionado ao cérebro, né? Enfim. Então, nós começamos a ganhar um público em Sertãozinho que buscava a gente depois. Então, a gente começou em 2016 com a primeira Semana do Cérebro em Sertãozinho, enquanto tinha o SOS na Praça aqui em Ribeirão. Então, Ribeirão estava sendo atendido pelos professores relacionados ao departamento de Fisiologia, por exemplo, aqui da Faculdade de Medicina, e a gente da Filô estava indo para Sertãozinho. E a gente fez esse trabalho até 2019, né? Porque no ano seguinte a gente teve a pandemia e a gente não conseguiu mais seguir, né? E depois eu mudei também de programa. Mas nós sempre tentávamos levar os problemas neurocientíficos para as crianças, né? Então, a gente falava sobre AVC, né, com crianças. A gente falava da importância do sono para as crianças e para os professores, relacionado à aprendizagem. Tudo isso foi possível graças à rede de apoio da psicobiologia, né, que ajudava a gente com as viagens para Sertãozinho e a fazer os contatos com as instituições por lá. Mas são eventos que ajudaram muito as instituições a pensarem na qualidade de vida a partir da saúde mental do idoso, né, que em Sertãozinho a gente tem programas relacionados à terceira idade. Então tem as casas de esporte, de atividades durante o dia, e as casas de repouso durante o dia, né? Que é o CDI e o CCI. Então, todos esses lugares, eles já esperavam, né, nos anos que a gente realizou, essas atividades, porque eles sempre queriam saber o que eles podiam fazer para melhorar a memória, por exemplo. Então, eram temas muito interessantes que estavam relacionados ao que eles precisavam fazer no dia a dia deles, né? Então, lembrar onde guardou tal coisa, lembrar de uma informação, principalmente os idosos, né? E as crianças, a gente tinha muito envolvimento dos professores preocupado com a qualidade da aprendizagem, da questão da memória, da capacidade intelectual da criança, né? Para melhorar essa capacidade. Então, era sempre muito instigante, assim, porque os temas eram relacionados a o que eu posso fazer no meu dia a dia que vai promover uma qualidade de vida.
Não, isso é muito interessante porque foge muito daquelas questões, uns dogmas, fake news que rolam pela mídia social, que exatamente fala, não, dormir pouco, trabalhar muito, quer dizer, não é bem assim, a gente tem que ter um período de descanso, né? O nosso sistema nervoso precisa disso para recuperar uma série de neurotransmissores, e isso tem que ser respeitado principalmente na adolescência, né? Que é uma coisa que às vezes a gente vê que é tão negligenciada. É interessante essa maneira de você procurar a população, levar informações para a população, que facilita até muitas vezes a questão do próprio tratamento, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa, é muito mais fácil para ela, por exemplo, tomar um medicamento do que fazer uma cirurgia, né? Ainda mais você falar, olha, vou fazer uma cirurgia, vou implantar algo, ou vou de repente cortar a terminação nervosa de um pedaço do seu encéfalo. Isso já causa um certo pânico, né, na população, e ações como essa acabam esclarecendo. Mas voltando na questão da cirurgia, né, como que é feito isso? Como que acaba tendo esse tratamento através da cirurgia para tentar evitar a crise epilética? Vinícius, eu vou falar, eu não tenho a profundidade, por exemplo, o professor João Leite, que é um epileptologista, ele poderia abordar com muito mais detalhe esse tema, né, mas o que a gente, primeiro, né, quando você avalia um paciente, você sempre tenta considerar o que vai ser mais interessante para a vida dele, então, para a qualidade de vida que ele precisa ter. Quando a gente fala de uma cirurgia para retirada da região epileptogênica, tudo isso é feito com vários profissionais. Então, a gente, por exemplo, tem avaliação neuropsicológica com psicólogo, que começa bem antes da proposta da cirurgia, né? E faz o acompanhamento até depois da cirurgia de remoção da área epileptogênica. Para fazer essa remoção, você tem um acompanhamento e um mapeamento da zona epileptogênica, que é a região do tecido que mais apresenta hiperestabilidade e hiperexcitação. Então, quando os médicos optam, né, por fazer essa remoção, é considerado o que vai ser perdido ou o que vai ser afetado, né? Em alguns casos, porque normalmente as cirurgias elas são propostas para pacientes refratários, ou seja, aqueles que não respondem ao tratamento medicamentoso. E com isso, se você não tem uma redução dessa frequência ou intensidade de crise, você gera mais problemas, né? Então você precisa fazer com que você tenha uma redução desse cenário de crise. Então por isso que a cirurgia ela ainda é uma opção. E aí você pode ter problemas relacionados à memória, né? Porque você está removendo, se ela acontece ali na área temporal, porque nós temos diferentes tipos de epilepsia, né? Então, a mais comum é a epilepsia do lobo temporal, que ela acontece muitas vezes nas regiões temporais. Envolve hipocampo, amígdala, né? Nós temos, por exemplo, as epilepsias neocorticais, as epilepsias extratemporais, mas as mais comuns e frequentes são as do lobo temporal, e estão relacionadas ao hipocampo, né? Que é uma região muito, muito famosa por estar envolvendo memória consciente, que a gente chama declarativa, né? Então, você pode, dependendo da região que essa epilepsia acontece, ter, sim, algumas alterações, alguns prejuízos em tarefas. Mas é sempre considerado o custo-benefício. Então, se ele for fazer cirurgia, foi ainda a melhor opção, né? É sempre muito bem pensado pelos profissionais que estão cuidando do paciente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de identificação de zona epileptogênica, o mapeamento ele é feito com eletrodo profundo. Então, o EEG, né, assim, a gente faz todo um acompanhamento para poder identificar e especificar ali qual é a região, onde está acontecendo essa hipersincronia, né? Então, tudo isso é acompanhado e muito bem pensado, né? É incrível como a ciência, né, tanto ela é multifacetada, né, nesse princípio. Mesmo para você falar, olha, eu tenho que usar eletrodo profundo, ou mesmo a própria cirurgia, ela tem que ter um desenvolvimento na parte diagnóstica por imagens, que é para ver, vou chegar exatamente naquele ponto. Tem que ter todo um background, né,
que a pesquisa básica acaba fornecendo para a área clínica aplicada, que ele fala, olha, elimina aquele ponto exato que aquela região está com defeito e por lá está começando a descarga que acaba culminando no ataque epilético, né? É maravilhoso ver como uma coisa ela vai prendendo a outra, né? Sim, com certeza. E, assim, para a gente chegar nesse nível, né, de compreensão, a gente teve vários problemas. Então, por exemplo, quando a gente descobriu a importância do hipocampo, né? Quando a gente teve o estudo do paciente HM, que é um paciente muito famoso para a neurociência, né? E é um paciente que ele sofreu um acidente na infância, e aí ele passou a ter crises recorrentes, e isso foi sugerido, né, a cirurgia de remoção das regiões epilépticas. E o que aconteceu? Na verdade, eles tiraram o hipocampo. Eles tiraram o hipocampo do paciente. As crises cessaram, mas ele não conseguia construir memórias novas, né? Memória procedimental ele tinha, ele conseguia sempre aprender a fazer movimentos ou padrões de movimentos, desenhos, ele conseguia, mas memórias novas, reconhecimento, não, ele não conhecia mais as pessoas novas, né? Até antes da cirurgia ele conhecia, ele identificava todas as memórias que foram consolidadas antes da cirurgia, depois da cirurgia. Então a gente foi conhecendo a importância das estruturas, no caso do hipocampo, né? Depois desse procedimento de remoção. Como tudo em neurociências, né? A gente sempre entende a importância daquela região quando ela é lesionada ou removida. E é interessante, né, quando a gente pensa, até do ponto de vista da ciência básica, já tivemos aqui outros pesquisadores que trabalhavam, por exemplo, com rim de rato, que trabalhavam com outros modelos animais, né, e como esse estudo nos modelos animais, eles vão dando todo o alicerce para você poder, no final, chegar naquele ponto no ser humano, né, é o embasamento necessário da pesquisa. Né? A gente pode falar assim, não, mas a pesquisa clínica é mais importante. Não, se ela não tem o respaldo, muitas vezes, da pesquisa básica, ela acaba, muitas vezes, cometendo erros sérios. Sim, por isso que trabalhar com modelos animais é muito importante ainda, porque nós não conhecemos as configurações biológicas, ou a diversidade das configurações biológicas para gerar as mudanças ou alterações em determinados casos ou quadros. Então, trabalhar com animal é muito difícil, né? E você tem que, como você mencionou, você tem que seguir muito bem as regras do comitê de ética. Por quê? Nós não podemos causar sofrimento no animal. Nós, pesquisadores, precisamos ter uma postura muito ética com o animal, respeito à vida do animal. Então, assim, você vai entrar no ambiente para fazer o trabalho, é com o maior respeito, né? Você tem que estar atento se o animal está bem de saúde. Você tem que estar atento se você tomou todas as providências necessárias para que ele não sofra no percurso, porque se ele sofrer, você precisa resolver o problema. E se, por exemplo, acontece de dar alguma coisa, algum procedimento errado, a eutanásia não, né, mas o sacrifício ele é o orientado, porque nós não podemos ter dados com animais em péssimas condições, né? Então, o animal que está em sofrimento, o animal que, por algum motivo, se machucou, você não pode trabalhar com ele. Então, a ética em pesquisa é muito importante para a qualidade dos nossos dados. Nós tivemos aqui, um dos nossos podcasts abordou exatamente essa parte do trabalho com modelos, né? E que muitas vezes, se você não tiver esse cuidado, você acaba não tendo resultados que são fidedignos, né? Você pode ter ali outros fatores que vão estar sendo inseridos naquele experimento que não vão estar sendo levados em conta. Né? Esse é o papel aí muito importante e por isso é tão necessário todos esses comitês de ética que a gente sabe e de bioética que são extremamente rígidos, né? E o porquê que eles devem ser rígidos dessa maneira. Sim, e muitas vezes, Vinícius, a gente está ali trabalhando com animal, a gente precisa ter em mente que aquilo tá... Tem vezes que é só pesquisa básica ela não tem um interesse em ser aplicável, né? Porque é um começo ali de uma investigação que a gente chama de fronteira do conhecimento, que é um termo que o Rafael sempre usa com a gente, eu acho muito legal, que é assim, olha, às vezes a gente não sabe o que aquilo vai promover de conhecimento, além do que a gente está hipotetizando. Às vezes tem outro pesquisador que pega o nosso trabalho e enxerga aquilo como uma aplicação para outra área.
Mas toda vez que a gente está ali com o animal, a gente tem que estar pensando, cara, minha pergunta é aquela, e isso pode ser usado nas condições de humanos XYZ, né? Então, você pensar que, porque muitas vezes quem vem da área de humanas tem uma dificuldade de encaixar a pesquisa animal na importância que ela tem, né? Eu falo isso porque eu conheci alunos da psicologia que fizeram iniciação científica e têm a dificuldade de, às vezes, trabalhar com animal por não conseguir identificar o papel da pesquisa animal na ciência, né, ou na investigação de fenômenos que são observados em humanos. Então, é uma coisa que nós, pesquisadores, sempre tentamos buscar, né? Qual que é a aplicabilidade? Eu estou trabalhando aqui, mas eu quero responder lá, né? Então, é bem interessante isso. Bem, a gente conheceu agora um pouco da Tamires pesquisadora, né? Mas, vamos voltar um pouquinho atrás. Se você hoje, né, aqui já está com seu doutorado encaminhado, quase já finalizando, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para aquela menina que está lá participando das Olimpíadas e feiras de ciência, de astronomia, que conselho você daria para ela a respeito ali da vida acadêmica dela, dos seus objetivos? Eu falaria para ela aproveitar mais os processos, porque a gente sempre quer se engajar em diferentes contextos para aprender mais, né? Eu tenho uma visão assim, eu gosto de estar me desafiando. Meus amigos também, eu tenho um grupo de amigos desde a infância que tem a mesma entoada que a minha, né? Que foi para pesquisa também e tem muito esse perfil, né? De estar se expondo a novos desafios, mesmo que você não sabe de nada, reconhecer que você não sabe, que faz parte, né? A humildade de não saber para poder realmente aprender e alavancar na área do conhecimento é muito importante para a gente que faz pesquisa, né? Porque a gente é especialista, mas a gente muitas vezes fica focado em determinadas áreas ou determinados assuntos. Só que eu acho que o cientista em si, né, tem essa resiliência de passar pelas frustrações da ciência, passar pelos resultados negativos, né, pelo resultado que não dá certo, e conseguir seguir, né, sempre mantendo a rotina da experimentação. Eu falaria para Tamires, né, de antes, para ir com calma e tentar aproveitar cada processo, né, não querer já finalizar, justamente por finalizar, né, porque a gente sempre quer, eu terminei isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Não, né, eu aprendi muito durante os processos, e esse movimento de reconhecer o que foi aprendido, né, que é uma prática que a gente usa na clínica, olha, você chegou até aqui, mas você conseguiu refletir de tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, tudo que você mudou, né? Todos os processos que te modificaram, você conseguiu fazer essa reflexão? Então, isso para mim é uma coisa que é muito importante hoje na ciência. E o amadurecimento científico, ele promove essa reflexão que é de calma. Hoje não deu resultado, amanhã dá. Né? A rotina é muito importante na ciência. E não só o chegar lá. Como eu vou chegar, né? Bem, queria agradecer a sua participação no Papo de Ciência. Foi um prazer ter aqui com a gente, discutindo, conhecendo um pouco mais do seu trabalho. Eu que agradeço. É sempre muito interessante pensar aqui com vocês, trazer temas e situações que a gente vive na academia, né? Para o público, né? Principalmente os adolescentes aí que estão pensando em fazer pesquisa ou que gostam de ciências. Para eles conhecerem também um pouco da gente, que, como você mencionou, né, não é o cientista maluco, pelo contrário, é o aluno engajado que está ali sofrendo, porque todo dia você tem que manter aquele ritmo, mas a Casa da Ciência é sempre muito bem-vinda para discutir situações que envolvem a área da pesquisa em si. Então eu que agradeço pelo convite.